Bom dia, querida igreja, e também aos nossos amigos que estão nos visitando, sejam alunos de membros de outras igrejas, né, que são alunos da Escola Bíblica de sua igreja, que nesse momento está aqui para poder nos ouvir, também aprender um pouco mais, e também aos amigos que estão nos visitando neste momento. Nós queremos desejar um dia abençoado na presença do Senhor para todos vocês. Nós somos da Primeira Igreja Batista de Campo Grande e nós estamos trabalhando nesse período desde finalzinho, né, de julho, início de agosto. A gente está trabalhando sobre o tema a doutrina de Deus. Então temos aprendido essencialmente conhecendo um pouquinho mais sobre quem é Deus. Claro que, como eu tenho dito, o Rafael também, que é o outro professor que trabalha conosco, no estudo dessa lição, desse tema, é um assunto que não tem como nós esgotarmos aqui em uma aula, em 13 aulas, porque Deus é Deus, Ele é Senhor, né? Então, quando a gente começa a pensar em estudar um pouquinho, compreender um pouquinho de Deus, a doutrina de Deus, que é o que a revista Compromisso se dedicou nesse tempo, nesse momento, a gente pensar essencialmente de Deus e do seu relacionamento conosco. A Bíblia, ela não tem o objetivo de provar a existência de Deus. Deus é Deus, Ele existe, né? Esse é um fato que não tem como a gente discutir, quer você creia, quer que você não creia, Deus é Deus. Ele é Senhor, Ele é Criador, né? Ele é sustentador, como a gente tem visto ao longo, né, das nossas lições. E compreender também um pouquinho esses atributos que nós damos a Deus, né, para que a gente possa compreender Ele. Então, a gente entende que tem os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis, aqueles atributos em que é dele, Deus é eterno, onipotente, onipresente, onisciente, Ele é imutável, e nós não temos essas características. E a gente precisa compreender um pouquinho, porque na nossa limitação humana, é difícil às vezes entender isso. Então, Deus, nesses atributos que nós já vimos ao longo da história, ao longo da nossa lição, hoje nós estamos na lição 6, número 6, que o tema é Deus é amor. Nós vamos falar sobre o amor de Deus, e não vai ter como a gente não falar do amor de Deus e não falar da pessoa de Jesus Cristo, mas nós já vimos ao longo da lição, desde que nós começamos, falando sobre a onipresença, a onipotência, a santidade de Deus, e hoje a gente vai estar falando sobre Deus é amor. E para isso, nós vamos estar orando neste momento, pedindo para que o Espírito Santo de Deus esteja nos orientando, nos capacitando, nos iluminando, e também ilumina a mente e o coração dos irmãos, das pessoas que estão nos ouvindo nesta manhã. Pai, na sua presença nós estamos, nós te agradecemos, Senhor Deus, porque estamos na sua casa. Te agradecemos, ó Deus querido, pelo estudo da tua palavra. Te agradecemos, Senhor Deus, pelo privilégio, Senhor Deus, de poder ler a tua palavra livremente. Pelo privilégio, Deus, que o Senhor tem nos concedido enquanto filhos teus, servos teus, enquanto igreja, de proclamar a tua mensagem, Senhor Deus, através do estudo da tua palavra. Te pedimos, Senhor Deus, que o teu Espírito Santo nos ilumine, nos oriente, que o teu Espírito Santo faça crescer a cada momento, Senhor, e a cada dia, para que a gente tenha fome e sede da tua palavra, Senhor Deus, e compreender as tuas verdades, Senhor Deus. E que se não tivermos um relacionamento contigo, Senhor Deus, fica quase que impossível de compreendermos essas verdades, porque é com relacionamento e comunhão contigo que a gente te conhece cada dia e cada vez mais. No nome de Jesus, Senhor Deus, abençoa cada pessoa que está nos ouvindo. Senhor Deus, esteja consolando os corações que estão aflitos, os necessitados. Que o Senhor esteja visitando, Senhor Deus, trazendo cura também aos que estão enfermos. Senhor Deus, orientando também, Senhor Deus, no tratamento, Senhor Deus, da sua enfermidade, Senhor Deus. Que neste momento as pessoas que estão nos ouvindo possam estar sentindo, ó Pai querido, o teu consolo, possam estar sentindo, Senhor Deus, o alívio da dor, possam estar sentindo, Pai querido, a presença do teu Santo Espírito. No nome de Jesus. Amém. Então, como eu tenho dito e nós temos falado, nós temos trabalhado a revista Compromisso. Aqui na nossa igreja, eu sempre gosto de falar, né, que nós temos 2 currículos. E nós estamos trabalhando, neste momento, no ambiente online, o currículo Convicção, que pertence à nossa convenção, e nós estamos estudando isso, a Convenção Batista Brasileira. Então,
todos praticamente estamos entendendo e estudando sobre esse assunto. Alguns estudaram no trimestre passado, outros estão estudando neste momento, neste trimestre. E hoje nós estaremos debruçando em 2 textos da Bíblia. A gente, quando começou a estudar sobre a doutrina de Deus, nós começamos a estudar lendo o livro de Salmos. Começamos em alguns Salmos, lemos um pouquinho sobre alguns textos de Levíticos, mas hoje nós vamos estar nos detendo em 2 livros do Novo Testamento, escritos pelo apóstolo João. Então nós vamos ter 2 textos bíblicos. Vamos começar em João capítulo 15, e depois nós estaremos indo para 1 João capítulo 4. Então nós estaremos nos debruçando um pouquinho, compreendendo um pouquinho, através do texto, a doutrina do amor de Deus, com base no que o apóstolo João escreveu. Quando a gente olha tanto para o Evangelho de João, o Evangelho de João foi um dos últimos evangelhos que foram escritos, né? Quando a gente fala dos evangelhos, a gente tem os 4 evangelhos, a gente tem Marcos, Mateus e Lucas. São os 4 evangelhos que a gente diz que eles são muito similares, eles são... os textos aparecem, a forma, embora Marcos tenha escrito para um grupo de pessoas, Mateus pensando para um outro grupo, Lucas também, mas eles em si, todos esses 3 evangelistas, eles trazem algumas parábolas, eles trazem os milagres de Jesus, mas João, o apóstolo João, quando ele vai escrever seu evangelho, ele já tem um outro foco. O foco de João é primeiro mostrar, né, esse relacionamento de Deus, de Jesus, a vivência que Jesus teve, até do primeiro capítulo 1 até o capítulo 11 de João, a forma como Jesus vivenciou ali com o povo, e do capítulo 12 em diante até o capítulo 21, João já vai mostrar o relacionamento mais íntimo entre Jesus e seus discípulos. Então a gente tem um foco no Evangelho e a gente tem um outro foco na primeira carta do apóstolo João às igrejas da Ásia Menor. E ali João já está tratando de outros assuntos. Mas ambos, mais ou menos, quando a gente vai olhar e vai estudar, mais ou menos foram escritos no 90 depois de Cristo, por aí assim. Aproximadamente, né, os autores vão nos indicar essa data, mais ou menos por aí, 90 depois de Cristo, ano 90 depois de Cristo. Então, tanto o Evangelho de João quanto o capítulo de João, a primeira epístola de João, elas são escritas com um propósito. Um é apresentar Jesus, o ministério de Jesus, a vida de Jesus. O outro é a igreja, o comportamento da igreja, o quanto o Espírito Santo atua na igreja. Então, dentro desta visão de objetivos um pouco diferentes, João, que na sua linguagem, ele vai, tanto em um quanto no outro, mostrar o amor de Deus. E ele vai falar muito na primeira carta de João sobre isso. E aqui agora ele começa, do capítulo 15 em diante, de João, do Evangelho de João, ele também começa a falar um pouco mais disso. Embora eu já tenha falado um pouco antes, ele já começa a ser mais enfático. Então nós vamos estar estudando João 15 e 1 João 4. E, portanto, eu peço que todos abram suas Bíblias no capítulo de João 15. Qual é o objetivo do nosso estudo, né? A autora que escreveu a nossa revista, na qual a gente tem pautado o nosso estudo, ela tinha como objetivo tem alguns que eu elenquei, né? O primeiro é compreender Deus como fonte de amor. Então, o primeiro objetivo é compreender que Deus é amor. E a gente vai, ao longo do estudo, entender que esse amor que a gente tanto fala e que a gente ouve tantas pessoas falar, e às vezes tem tantas frases em painel de caminhão, que esse amor de Deus não tem como a gente comparar o que a gente entende, eu e você, ser humano, o que nós tratamos, como nós lidamos com o amor. Sabe, esse amor de Deus, ele é sublime, ele é diferente do que a gente pensa do meu conceito de amor. E a gente tem que entender isso. Por isso eu acho interessante esse objetivo, compreender que Deus, como fonte de amor, que dele provém o verdadeiro amor. Mas que verdadeiro amor é esse? Talvez seja essa pergunta. Porque o conceito que eu e você temos de amor é deturpado. O conceito que eu e você temos de amor, por causa do pecado e por causa da sociedade em que a gente vive, ele é deturpado. E aí o Senhor, ele
quer que a gente compreenda o verdadeiro amor. Então, compreender que só em Deus existe esse verdadeiro amor. E aí a gente vai entender que verdadeiro amor é esse, né? E aí, como se dá essa manifestação do amor de Deus em sua vida? Nós vamos estar também vendo isso ao longo, como eu já coloquei no início. Não tem como a gente não falar da pessoa de Jesus Cristo, porque a pessoa de Jesus Cristo é a evidência prática do amor de Deus, para mim e para você. Tá? É uma curiosidade, o texto bíblico, ele é um texto fácil, muito conhecido, que é texto que a gente poderia gravar, né? Que toda a lição tem isso, é o texto de João 15:12, que diz: o meu mandamento é este, amem uns aos outros como eu vos amei. Então, João 15:12 diz isso, né? Em algumas Bíblias tem umas outras versões, mas no foco o mandamento que Jesus deu é que vos ameis uns aos outros, assim como vos amei. Jesus ele vai dizer em alguns momentos, e nos evangelhos a gente vê isso, né, que quando perguntam para ele, ele diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. São textos que a gente encontra nos evangelhos. É o relacionamento que você tem vertical, o relacionamento que você tem horizontal. E a gente vai estar tratando disso aqui. Quando a gente olha para o capítulo 15 de João, eu falei que o Evangelho de João ele tem, né, divisões. Então, tem um momento do capítulo 1 até o capítulo 11, João está tratando de uma forma. Do capítulo 12 até o capítulo 21, João começa a trazer ações de Jesus mais voltadas para o seu discípulo, ações mais um pouco mais diferenciadas. E no capítulo 15, especificamente, quando a gente pega esse capítulo 15, todo mundo lembra muito do texto que fala da videira, né? E aí aparece muito a palavra permanecer aqui nesse contexto do capítulo de João 15, de estar permanecendo, de estar em Cristo. E quando a gente olha para o capítulo 15, a gente tem algumas divisões desse capítulo. Então, quando eu olho o capítulo 15, dos versos de 1 a 11, eu posso entender que é o relacionamento do crente com Cristo. Porque é justamente isso, né, que João ele vai falar, ele vai tratar. Quando ele começa lá, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, e ele começa a falar, todo ramo que está em mim, aquele dá fruto, e o que não dá fruto ele corta. Ou então que dá fruto e limpa para que produza mais fruto ainda. E ele vai tecendo até o versículo 11 do capítulo 15, esse relacionamento que eu e você temos com o Senhor Jesus. Quando ele pega do versículo 12 em diante, de 12 a 15, ele já está falando do relacionamento que eu tenho com o meu próximo. Então, é aquele relacionamento que eu acabei de falar agora, que é o horizontal. Então, se eu olho nos primeiros capítulos, nos primeiros versículos do capítulo 15, que é o relacionamento meu com Deus, então a ênfase está na minha união, de estar permanecendo em Cristo, quando eu pego dos versículos 12 até os versículos 17, é a ênfase da união, do relacionamento que eu tenho com os meus outros irmãos. E dos versículos 18 até o 27 é o relacionamento do cristão com o mundo. Nós vamos estar nos detendo muito mais na parte da ênfase que vai falar do relacionamento que eu e você devemos ter uns com os outros, com os nossos irmãos em Cristo e também com o mundo. E a autora ela é enfática nesse momento. Então, uma curiosidade para que a gente possa entender, compreender um pouco melhor, né? Não é aqui um sermão com base no capítulo 15, até porque o capítulo 15 dá muitos sermões, muito texto para a gente poder aprender, né? É rico totalmente o capítulo 15, mas como nós vamos nos deter do versículo 12 em diante, eu gostaria que os irmãos tivessem essa compreensão. Então, nós vamos estar tratando nesse momento do meu relacionamento com o próximo. Só que eu não posso deixar de falar que para que esse meu relacionamento com o próximo seja em amor, como Jesus mesmo coloca aqui nos textos que nós vamos estar lendo, ele não é possível se eu não permanecer nele. Então eu preciso trazer à memória dos irmãos o contexto, o antes, porque João vai começar a falar desse relacionamento que eu tenho que ter de amor com o meu próximo, porque para que o mundo possa vê-lo, eu preciso estar permanecendo em Deus, que ele é a fonte do verdadeiro amor. Então a gente precisa ter essa compreensão também, para que a gente possa entender melhor o texto bíblico e o nosso estudo. Então, nós vamos estar falando sobre o amor de Deus, né? Um atributo que a gente diz que é moral, né? Um atributo moral como atributo de justiça, Deus é justo, um atributo moral de Deus, né? Deus é santo, ele comunica para nós a sua santidade e requer que nós, seus servos, seus filhos, sejamos santos. A palavra de Deus diz isso. Rafael foi muito
objetivo e foi muito feliz na colocação que ele deu na semana passada da lição sobre Deus é santo e o quanto que Deus espera de mim, de você, essa santidade, mas que essa santidade não pode acontecer se nós não estivermos em Cristo, pela atuação do Espírito Santo na minha e na sua vida. Da mesma forma, esse tributo de Deus, amor, para que eu e você consigamos amar como Deus nos orienta, a gente precisa estar nele. Então, a autora ela dividiu a lição em quatro tópicos, não, na verdade 5 tópicos, né, falando um pouquinho de cada item. Eu vou tentar poder ser rápida aqui com os irmãos, tá bom? E é preciso que a gente entenda que essa palavra, esse termo de amor, como eu falei, o conceito que eu e você temos de amor é deturpado, tá? Então, como eu falei, para poder amar como Deus é fonte de amor, eu preciso estar nele, permanecer nele, porque o meu conceito de amor é deturpado. O meu conceito de amor, às vezes, vai achar que, porque eu amo, eu deixo as coisas acontecerem. E a gente esquece de que no amor há a justiça, porque se Deus é amor, ele também é justo. E assim como eu e você temos os nossos filhos, e a gente corrige os nossos filhos porque a gente ama os nossos filhos, e nós, como pais, entendemos, pais ou responsáveis, né, entendemos que a criança precisa de uma disciplina, a criança precisa de uma orientação, porque nós amamos, assim também Deus nos ama, e nos orienta, e cuida, mas também nos repreende, também corrige, e também diz o que é o certo ou o que não é o certo, o que tem que ser feito ou não ser feito. Então a gente tem esse conceito deturpado que se Deus ama, todo mundo está salvo, porque se Deus ama, eu posso fazer o que eu quero, porque Deus me ama. Você faz o que você quer, mas tem consequências. E esse amor de Deus não é no mesmo conceito que você temos. Para que a gente tenha esse conceito da fonte real do amor, eu preciso estar nele, eu preciso conhecer ele. Então fica aqui, né? Você quer conhecer? Quer amar como Deus amou? Busque ele, fale com ele, permaneça nele, porque dele vem a fonte do verdadeiro amor. E aí a autora ela começa a falar aqui, né? Algumas coisas interessantes. O primeiro tópico é o amor de Deus. Então eu vou estar lendo João 15, de 9 a 12. Né? Eu vou tentar acompanhar com os irmãos, já que são textos curtos, que a gente consiga ler todos os textos bíblicos separados para a lição nossa do dia de hoje. Então vamos lá, João 15, de 9 a 12. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo, a minha alegria esteja em vós, e o vosso gozo, vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Percebam, queridos, que só nesse pouquinho de trecho que a gente leu aqui do texto, a palavra permanecer já apareceu várias vezes. Nesse capítulo 15, quase umas 10 vezes a palavra permanecer aparece. Tá? E aí a autora da nossa lição ela diz assim: o amor de Deus perpassa sentimentos, emoções, é prático, é concreto. O amor que experimentamos de Deus não é sazonal, não é circunstancial ou interesseiro, pois emana do Deus imutável. Como nós falamos, é um atributo de Deus, Deus não muda. A experiência pessoal com ele nos faz obedecer os seus mandamentos. Daí a importância do permanecer. Não que sejamos amados por obedecer os seus mandamentos, mas seu amor em nós nos leva a uma vida de submissão e obediência. O amor de Deus nos promove alegria, pelo menos por 3 razões. E ela aqui vai dar as razões, né, de não há nada melhor do que viver no centro da vontade de Deus. Deixa-nos perto de quem nós amamos. Ele é a fonte de nossa alegria, pois a alegria é plena quando sabemos que somos amados do Senhor. O que eu acho interessante aqui, nesse momento que ela vai falar do amor de Deus, e que o texto vai falar também que esse amor de Deus, eu consigo tê-lo, e eu tenho, porque eu permaneço nele, e esse amor de Deus me traz alegria, por quê? É impossível uma pessoa estar triste, né? A pessoa que está triste, as pessoas que não têm a Cristo, as pessoas que não conhecem esse verdadeiro amor, eu prefiro usar essa palavra, esse verdadeiro amor, nesse sentido, as circunstâncias às vezes nos entristecem, não é verdade? Nós estamos vivendo problemas e crises,
Isso nos entristece, nos abate, mas o que nos faz permanecermos firmes, nós que entendemos esse amor de Deus, que temos esse relacionamento com Ele, é saber que, independente de qualquer circunstância, ou seja, do que eu venha fazer, Deus me ama. Por isso Ele não é circunstancial. Não é um Deus que me ama porque eu faço isso ou aquilo. É um Deus que me ama quando eu ainda não fazia ou não lhe obedecia. E aí o meu amor a Ele faz com que eu tenha um procedimento de obediência. Porque quando a gente vai falar desse amor, queridos, a gente vai entender isso ao longo. Amor é uma coisa prática. Não é uma coisa só que fica nas emoções. É uma coisa prática. E Jesus vai falar isso. Jesus falou isso várias vezes. E João também vai mostrar isso, que essa coisa tem que ser bem prática. Então não depende das circunstâncias, porque não depende se eu estou feliz ou se eu não estou feliz, eu amo a Deus. Não depende se a pessoa fez alguma coisa contra mim, mas o que Jesus vai falar é que eu preciso amar e perdoar. Então é uma ação de estar e caminhar e fazer. Então não depende dessas circunstâncias, esse amor. Quando eu entendo que é esse amor, que Deus é amor e essa fonte de amor, eu também consigo agir independente de algumas circunstâncias. Ou seja, se eu quero ou se eu não quero, porque não perpassa pelo meu querer, perpassa pela minha obediência, pela minha compreensão. E aí o autor vai falar isso. E é interessante também, o pastor Hernandes Dias Lopes, ele tem os seus comentários do Evangelho de João e também do 1 João, e ele vai falar assim com relação ao capítulo 15, né? Para que a gente possa entender justamente o que a autora da lição vai falar. O amor nos leva a uma vida de submissão e obediência, a autora colocou isso, né? E também nos traz e promove a alegria. E aí Hernandes ele vai falar assim, olha, se a gente voltar um pouquinho antes, como eu falei, o texto fala tanto de permanecer, Hernandes vai dizer assim, permanecer em Cristo é o imperativo do cristão, versículo 4. Permanecer em Cristo é vital para a salvação, versículo 6. A salvação vem da pessoa de Deus. Por que permanecer em Cristo é vital para a salvação? Porque é só por Ele. Porque em nenhum outro há salvação. Porque nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. É Jesus Cristo. Foi Jesus que morreu na cruz. Então, permanecer em Cristo é vital para a salvação. Não significa que eu vou perder a salvação. Eu não estou falando de perda de salvação. Eu estou falando que para eu ser salvo, eu tenho que estar em Cristo. É disso que eu estou comentando. Permanecer em Cristo é vital para produzir frutos. Versículos 4 e 5 desse evangelho. Permanecer em Cristo é evidência de que somos discípulos dele. O versículo 8 vai falar isso. Permanecer em Cristo é vital para experimentar o fluir do amor de Deus. Versículo 9. Então, se eu quero entender esse amor de Deus e permitir, na verdade, de todo amor. É por isso. A gente precisa compreender isso. Ok? Aí a gente vai para o segundo tópico da nossa lição, em que ela vai falar, e ela vai acrescendo, né? Então eu já entendo nesse momento que a fonte de amor é Deus. E que essa fonte de amor, para que flua em mim, eu preciso permanecer nele. E essa fonte de amor que flui em mim resulta numa submissão, numa obediência, mas também na alegria. Na alegria de ser amado. E embora no Novo Testamento a gente veja muito o termo de que Deus é amor, de que Jesus amou, que se entregou por nós, o apóstolo João vai falar isso, Paulo vai falar isso, a gente também tem alguns textos no Velho Testamento, né, que vai dizer que ainda que seu pai ou sua mãe se esqueça de você, eu não me esquecerei de ti. Então lá no Velho Testamento também a gente tem vários episódios, vários textos bíblicos e várias situações de personagens bíblicos, de servos do Senhor, em que o mundo os odiava, ou eles não eram compreendidos, mas eles conseguiam ser felizes porque eles eram amados por Deus. E Davi, então, como a gente viu em alguns textos de Salmos, Davi expressa isso muito bem e claramente sobre o amor de Deus. Então a gente também tem essa compreensão lá no Velho Testamento. Essa não é só uma compreensão do Novo Testamento, essa é uma compreensão teológica, o amor de Deus. Então, o segundo tópico vai dizer assim, o amor de Deus nos leva a amar. Dos versículos 12 ao 17. Então, vamos lá. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este,
de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. E já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designeis para que vades e deis fruto. João volta de novo à temática do fruto. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. E isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Então, nesse momento aqui, João já está tratando de que esse amor de Deus, que reflete na minha vida e na sua vida, nos faz com que a gente também reflita com o nosso próximo. Então, ele já muda um pouquinho a conotação nesse momento. Se no início ele vai falar que o amor é a Deus, é a fonte de amor, o Pai é a fonte de amor, e Jesus é a expressão disso, agora Jesus, na sua ação, na minha vida, no meu relacionamento, e aqui no relacionamento que ele está tendo com seus discípulos, porque ele está falando, tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo seja completo, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, e aí ele vai explicar que não tem ninguém maior amor do que se dar a vida por alguém. Então Jesus ele começa a mostrar aqui a prática desse amor. Ele mostra que ele é a fonte, mas ele agora começa a tecer a prática desse amor. E aí a autora ela vai colocar assim: o amor não é um sentimento, é uma atitude e está além de gostos e tendências, como eu falei para vocês no início. Todavia, é a ação benfazeja em prol do outro, sem nada em troca. O amor é a origem e o centro de toda a revelação divina. E se estamos aqui estudando sobre o Deus de amor, foi porque ele nos amou primeiro e nos fez seus. É justamente isso. Por que eu posso amar? Porque se ele me amou, Jesus diz assim, ó, não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, vos escolheis a vós. Eu não vou entrar na questão de predestinação aqui, mas Deus escolheu amar a mim e a você. Ainda quando a gente era pecador. E por ele ter escolhido amar a mim e a você, ele enviou o seu filho. Jesus está colocando isso aqui aos seus discípulos, e João ele está retratando esse diálogo de Jesus nesse momento com seus discípulos, né? E você permanece nesse amor, você está em Deus. E quando você está em Deus, você consegue entender que o seu amor não vai ser egoísta. Por isso que o texto vai falar aqui, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome vos conceda. Não é eu pedir tudo porque me agrada, porque a pessoa que pede tudo porque se agrada, aquilo que você quer só o que te agrada, isso é egoísmo. Quando a gente entende esse amor de Deus, a gente entende que até a minha oração, ou a minha petição, ela tem um foco diferente. Não é só voltada para mim, não é só para os meus gostos, mas é para aquilo que precisa. Estou dizendo que você não vai pedir a Deus uma cura, não estou dizendo que você não vai pedir a Deus um emprego, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que quando a gente permanece nele, que a gente compreende essa fonte de amor, e que a gente está nele, a gente entende, até nas nossas orações, a nossa expressão para Deus é diferente. Porque não é só voltado para os meus gostos ou para o que eu quero, como se fosse algo que vai dar sempre tudo o que eu quero. Mas eu compreendo que nesse amor de Deus, eu tenho a capacidade de orar pelo meu inimigo. Nesse amor de Deus, eu tenho a capacidade de caminhar mais um pouco com aquela pessoa que me incomoda. E orar por aquela pessoa que me incomoda, ao invés de desejar que aquela pessoa suma na minha frente. Então, a minha oração, ela muda. Ela muda. Por quê? Porque Deus escolheu amar a mim e a você. E se revelar por Jesus Cristo me faz entender que esse amor é um amor diferente. E a autora continua. Se uma das marcas do discípulo de Cristo é o amor, como eu falei, a obediência e a submissão à sua vontade é a demonstração desse amor na nossa vida. Como Jesus que é submisso ao mandamento do Pai. Qual foi a oração de Jesus no Getsemane? Pai, se possível, afasta-se de mim, passa de mim esse cálice. Mas, contudo, seja feita a vossa vontade. Essa é a submissão. Né? Então, quando a gente fala de submissão, é entender que porque eu amo a Deus, porque Ele me amou primeiro, porque Ele enviou seu Filho por mim, eu, na prática, entendo a responsabilidade de fazer a sua vontade. Ainda que talvez a minha vontade não seja. Ainda que talvez a minha vontade e a sua vontade seja pedir que aquela pessoa que te incomode saia da sua frente. Ainda que seja a minha vontade poder fazer alguma coisa para prejudicar alguém no meu serviço, porque a minha vontade humana é essa.
Mas quando o amor de Deus está em mim, está na sua vida, eu consigo compreender que aquela pessoa que me incomoda ou aquela determinada situação, ela tem que servir para que eu ore, para que haja transformações de vidas, e não que faça simplesmente o que me agrada. E isso Jesus está ensinando. Observe que não é apenas um sentimento romantizado, mas Deus prova seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Romanos 5:8, a autora está colocando aqui. A grande dificuldade minha e sua é compreender, cumprir esse mandamento de fato, como eu vos amei, porque Jesus vai falar assim, ó, como eu vos amei, como é que Jesus amou? Ele se entregou por mim e por você. É entrega, é se entregar pelo outro, é fazer pelo outro, independente de você receber alguma coisa em troca ou não. Esse é o cerne da questão. Que é dar-se sem transferir e fazer parte da vida do outro significativamente. Assim como Deus o fez. Deste modo, só assim conseguiremos amar sob a régia do Espírito Santo. E é justamente isso. Por isso Jesus ele começa a falar, olha, tenho-vos dito isso, para que a alegria de vocês seja completa. Vocês precisam amar um ao outro, assim como eu vos amei. E aí ele dá, olha, o que é esse amor? De dar a sua vida pelos seus amigos. E aí ele diz que vocês já não são mais servos. A relação que eu tenho comigo e com Deus é uma relação de amor no sentido de filha e de amigo. Porque ele me ouve, porque ele me orienta, porque ele me disciplina. E porque eu o amo. O amo por quê? Porque ele foi capaz de me perdoar ainda quando eu não tinha nem a consciência dos meus erros. Por isso Jesus ele traz essa importância para mim, para você compreender que esse amor de Deus nos leva a amar. Amar não a nós mesmos, amar ao próximo também. Essa prática do amor do próximo é ter uma significativa, você ter um significado na vida de alguém, você ser alguém que realmente aponte para Deus. Que as pessoas vejam em você, que as pessoas vejam em mim esse amor na prática. E aí a autora ela continua e ela vai falar para o terceiro tópico, que é o paradigma do amor. O que seria esse paradigma do amor, né? Normalmente, paradigma é uma coisa que é um conceito meio que complicado, às vezes, para algumas pessoas entenderem. E aí agora a gente sai do capítulo 15 de João e a gente vai lá para 1 João, capítulo 4. Como eu falei, pedi para que os irmãos estivessem com as suas Bíblias abertas. Eu deixei aqui a fitinha na minha, para que eu pudesse achar logo. Quando a gente olha para 1 João, capítulo de João, né? João, ele, ao escrever essa carta, ele está falando sobre a questão da vida eterna, mas ele também trabalha alguns conceitos. Quando João está aqui falando sobre... Escreve a sua primeira carta às igrejas da Ásia Menor, então ele vai trazer aqui para mim e para você o que identifica você e eu como verdadeiro cristão. Então ele vai falar que a gente tem a prova doutrinária, e aí ele começa a falar sobre que aquele que está em Cristo também, ele tem que ser luz, ele não pode mentir, né? João capítulo 1, 1 João capítulo 1 vai falar sobre isso, mas ele também vai falar das questões sociais e morais. Quando a gente pega, não sei quantos já puderam ler a primeira carta de João, é o tempo inteiro João falando disso. Ele vai falar de que não há comunhão entre a luz e as trevas. Ele vai falar que se eu estou em Cristo, eu não posso dizer que eu não amo meu irmão. Ele vai falar que nós não podemos mentir, porque se eu estou em Cristo não há mentira. Então ele traz conceitos de questões sociais, mas questões doutrinárias também. E uma delas é essa questão do amor. E ele vai trazer isso para a igreja, para as igrejas da Ásia, quando ele escreve, né? A gente precisa entender também um pouquinho desse contexto. As igrejas elas estavam sendo atacadas por algumas heresias dos falsos mestres. Tanto que no capítulo 4 de 1 João, ele já começa a falar assim, amados, não descréditos a qualquer espírito. Ele está falando de conceitos que estavam tendo, as falsas doutrinas que estavam tendo. Antes provais os espíritas se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Então João já começa a chamar a atenção de uma questão doutrinária muito importante, porque a igreja estava sendo atacada com o gnosticismo, como uma alternativa de fé diferente. Então, o cristianismo ele vai atacar essa ideia do que o gnosticismo estava atuando ali, esse conceito errado, e ele vai trazer sobre a questão
porque os gnósticos eles negavam a divindade quanto à humanidade de Cristo, pregavam um falso Cristo, um falso evangelho, uma falsa fé de amor. E eu acho interessante isso, porque é uma falsa fé de amor. Porque lembra que no início eu comecei a falar assim, olha, o amor que eu tenho, o conceito que eu e você temos de amor é deturpado. Isso não é de agora, não. Nós estamos vendo aqui na carta de 1 João, quando ele vai escrever as igrejas lá 90 depois de Cristo, nos anos 90 depois de Cristo, no início da era cristã, digamos assim, né, que nós contamos, que já tinha-se uma doutrina, já se passava, já se circulava uma ideia falsa do amor. Que ideia falsa de amor? É que se você ama, você não repreende, porque Deus me ama, então eu posso viver da forma que eu quero viver. Mas não foi isso aqui que o texto que a gente acabou de ler de João quis dizer para mim e para você. Nós acabamos de ver isso. Então, essa falsa doutrina de que porque Deus ama, e então ele não vai condenar ninguém, não tem condenação, porque Deus ama, eu posso viver do jeito que eu quero, porque Deus ama, eu posso fazer o que eu quero, porque ele me ama, então ele já me perdoou. Ele realmente te ama, e Jesus é a expressão máxima do amor de Deus. Mas você precisa confessar-se para que tenha o perdão, você precisa reconhecer que é pecador e é ser transformado pela atuação do Espírito Santo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque essa mesma ponto crucial desse falso amor ainda circula nos meios nossos. E nós precisamos nos cuidar. Porque no amor não tem temor. João vai falar justamente aqui no versículo 18. Então é um amor prático, de ação, é um amor em que eu confio, de submissão, é um amor que eu tenho alegria. Não um amor que me traz medo, não um amor, e não é uma alegria para satisfazer os meus desejos, mas é uma alegria de saber que eu sou amada por Deus, ainda quando eu não me reconhecia pecadora. Ele me amava, mas eu precisava me achegar a ele. Tá? Então a gente precisa entender isso. Então é interessante porque Deus é amor. Mas não significa que todos estão salvos e estão perdoados. Porque justamente Deus é amor, ele é santo. Porque Deus ele é amor, ele é justo e puro. Porque Deus é amor, ele é perfeito nesse seu amor. E aí o versículo 18 vai dizer, eu vou ler aqui, no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então a gente precisa entender que justamente esse paradigma, qual é o paradigma? Não é o paradigma do amor que eu e você temos de conceito de amor, é o de Deus, de dar a sua vida pelo outro, é o de caminhar com Cristo. Esse é o paradigma, que às vezes é difícil para a gente entender. E a gente só vai conseguir compreender com a atuação do Espírito Santo de Deus, permanecidos nele, como João colocou. Porque se eu ficar no meu conceito moral de amor, esse conceito é deturpado. E aí, essa é a terceira lição, terceiro momento que João, aqui nesse capítulo da sua carta, ele vai falar de amor. Ele já falou alguns momentos sobre amor. Aqui, quem já leu o capítulo, primeira epístola de João, vai conseguir entender o que eu estou falando. Se você não leu, leia a primeira epístola de João, primeira carta do apóstolo João. Ela é muito interessante. Em vários momentos ela vai falar do amor de Deus. Em vários momentos ela vai falar da importância de estar em Deus. E a minha ação de estar em Deus, ela reflete numa ação diferente. Então é interessante, se você não leu, leia a carta, primeira carta de João, e você vai poder entender um pouco mais sobre essa questão desse amor. Então ele vai falar que temos ensinado, Jesus, o amor entre os irmãos pertence à família de Deus. Então, assim como lá no capítulo 15, João fala desse relacionamento que eu tenho com Deus, depois desse relacionamento que eu vou ter com o meu próximo e com o mundo, que tem que ser um relacionamento de amor, mais uma vez João volta essa temática do meu relacionamento com Deus. Ok? Deus é fonte de amor, portanto só podemos amar, só pode amar aquele que recebe esse amor divino de fonte, porque ele é fonte de amor. Esse amor realmente puro, perfeito, esse amor que lança fora o medo, esse amor que faz com que eu tenha prazer em servir e obedecer. Né? E aí a lição ela vai dizer assim,
O amor na Bíblia é evidenciado com atitudes práticas. Significa entregar-se por completo pelo outro. Este comportamento é avesso às pessoas com a natureza pecaminosa como a nossa. O que eu estou querendo dizer com isso? Simplesmente o seguinte, é muito fácil uma pessoa, eu estar caminhando, eu estou caminhando com alguém, e aí aquela pessoa ali daqui a pouco fez uma coisa que me incomodou. Eu perdoo uma vez, perdoo duas vezes, mas daqui a pouco já não dá mais, não tenho mais paciência e largo de mão. Os nossos relacionamentos não estão assim? Ultimamente? Eu só me relaciono com quem me agrada? Eu só permaneço no diálogo, na conversação ou no relacionamento com fulano ou com ciclano, porque aquilo ali está me agradando? Porque a partir do momento que fulano ou ciclano fez algo que eu não gostei, a gente discutiu e eu já não quero mais saber dessa pessoa? Quantos casamentos são desfeitos por conta disso? Mas não é isso que a palavra de Deus vai nos ensinar. Por isso a importância de entender essa fonte do verdadeiro amor. Porque não é só o meu relacionamento com ele, é o meu relacionamento com o próximo. Me ajuda a me relacionar com o outro. É isso, ele me ajuda a me relacionar com o outro. Porque se depender da minha própria natureza, eu não consigo me relacionar com o outro como deveria me relacionar de uma forma saudável. O amor divino se materializou na pessoa de seu filho. Deus se fez homem e habitou entre nós. O amor divino tem peculiaridades. Ou seja, a graça, esse amor divino traz graça, esse amor divino é um modelo para mim e para você. Esse amor divino é um amor que é doador. Então esse é um paradigma para mim e para você. Porque é um amor que doa, é um amor que traz graça. E quando eu falo trazer graça, traz perdão. É um amor que traz um modelo. Por isso é um paradigma para mim e para você. Porque eu e você temos essas dificuldades. E para que a gente consiga ser doador do outro, para que a gente consiga lidar com o meu próximo, é estando nele. E aí a autora ela avança, ela começa a falar do amor de Deus em ação. 1 João 4, 13 e 18. Eu vou ler aqui com os irmãos. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, e que nos deu o seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. Aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto, em nós é aperfeiçoado o amor, para que, no dia do juízo, mantenhamos a confiança, pois segundo ele também nós somos neste mundo. Gente, queridos amados, desde o versículo que a gente leu aqui, do 13 ao 18, só a palavra permanecer mais uma vez apareceu. Porque, mais uma vez eu vou repetir, eu só consigo amar permanecendo nele. Mas o autor ele vai mais, né? O João ele vai a mais. Aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus permanece nele, Deus nele. E nós cremos no amor que Deus tem por mim e por você. Porque o amor é aquele que permanece, o amor permanece em Deus. Porque aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. E nisso nós vamos sendo aperfeiçoados pelo Espírito Santo de Deus. E aí a autora ela coloca assim, que eu acho interessante, né? Ela vai, João afirma que nós... Desculpa, queridos. Eu estava lendo o 5º tópico. O amor de Deus em ação. A autora coloca assim, nossa relação com Deus é confirmada pelo seu próprio Espírito que vive em nós. Romanos 8,16. À semelhança de Paulo, João tinha a convicção de que o nosso vínculo com Deus é ratificado pela ação do Espírito Santo de maneira pessoal com cada crente. Ou seja, eu preciso que esse amor seja refletido porque eu tenho um relacionamento com Deus. E esse relacionamento com Deus só é pelo Espírito Santo de Deus. Porque lá mesmo em João 16, Jesus disse que ia enviar um Consolador. E esse Consolador estaria conosco. E aí ele continua. João destaca ainda que o amor é fruto do conhecimento. Conhecer na Bíblia é mais que ouvir ou falar ou conhecimento cognitivo. Tem muito a ver com experiência pessoal do crente com Deus.
com o seu amor, pode proporcionar a felicidade de permanecer nele. Ou seja, aqui, no versículo 17, nisto é aperfeiçoado, como eu falei, pelo Espírito Santo de Deus. E quando fala que conhecemos e cremos, não é conhecer de ouvir. Não é só um conhecer cognitivo que entrou na minha cabeça, eu ouvi e ficou decorado. É um conhecer de relacionamento. Por isso a importância de eu entender que por causa do amor de Deus eu tenho prazer de me relacionar com Ele, porque eu consegui compreender que quando eu ainda não era, quando eu era pecadora, quando eu estava morta em meus delitos e pecados, longe, afastada de Cristo, Ele enviou seu Filho para morrer na cruz por mim. E quando eu reconheci isso, esse amor de Deus vai sendo aperfeiçoado na minha vida a cada dia e a cada momento. Continuamos, às vezes, errando, sim, porque somos seres humanos. Mas eu compreendo que, quando eu peco, eu posso me chegar a Ele com paz, com tranquilidade, sem temor, porque Ele vai me ouvir e vai me perdoar. Não posso permanecer no pecado. João vai falar isso aqui, nessa carta. Permanecer no pecado é viver continuamente pecando. Isso não procede do cristão, porque o cristão não pode ter prazer nisso. Mas eu posso vir a pecar, e se eu pecar, eu ir a Ele e pedir perdão. E não permanecer naquele pecado, e sim permanecer em Cristo. E aí é interessante porque permanecer não se dá por meios místicos, esotéricos, como algumas pessoas pensam, né? A permanência em Deus é uma experiência minha, relacional com Ele. É uma realidade bem objetiva. Não é só uma emoção, é uma convicção. É diferente. Mais do que uma convicção, é uma confissão. Verdadeiros cristãos que desfrutam de uma união mística, ou seja, dessa convicção, dessa confissão, e não dessas questões que a gente sente que parece que vai flutuar, ou isso ou aquilo, não estou falando de misticismo. O permanecer em Deus e viver esse amor de Deus, e esse amor em ação faz com que eu tenha uma ação para com o meu próximo. Vamos exemplificar isso? Nós temos no Velho Testamento várias parábolas. Nós temos a parábola do filho pródigo, nós temos a parábola do bom samaritano, nós temos a parábola do credor compassivo, nós temos os textos bíblicos de Mateus 5, 38 a 48, que eu vou ler com vocês, porque como é que eu faço essa prática desse amor? Que não é uma coisa mística, né? Eu estou aqui e estou aqui diante da presença do Senhor e estou só eu e o Senhor e nada tá, o que está acontecendo é só comigo e com Ele, mas quando eu for sair dessa porta para fora, eu volto a ser a Simone. Não, não pode. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Se eu estou na presença do Senhor, se eu permaneço nele, eu tenho que amar nos meus atos, nas minhas práticas. E essas parábolas aqui, que foram uma forma que Jesus usou para ensinar, que eu estou trazendo para os irmãos, é uma forma de exemplificar o que é esse amor em ação. Porque o bom samaritano, ele cuidou daquele que ele não queria cuidar. O pai ficou esperando um filho que, no seu imenso amor, voltaria e retornaria e recebeu esse filho com alegria. O texto vai falar isso. O texto do credor compassivo, que é aquele que tinha uma dívida e ele pede perdão e é perdoado, só que o que foi perdoado não consegue perdoar o outro, a parábola é essa. E aí, quando ele é chamado na frente do Senhor, o Senhor diz assim, eu te perdoei, você não perdoou o outro, porque é uma prática, é uma ação. São textos bíblicos que vão falar de ação, de como se evidencia essa sensação, essa confissão, né, de saber que eu amo a Deus e que o amor de Deus está em mim. Isso precisa ser visto na prática. E Jesus já falou isso lá em Mateus 5. Eu faço questão de ler esse texto bíblico, Mateus 5, de 38 a 48, porque é um texto muito relevante, porque nós estamos falando da prática do amor. E diz assim: ouvistes o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Ao que demandar contigo, tira-te a túnica, deixe-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vá com ele 2. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ouvistes o que foi dito? Amarás
ao teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, orai pelo que vos persegue, para que vos torneis filhos de vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre todos, né? Maus e bons. Vira chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes o que vos amo, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeito, como perfeito o vosso Pai Celestial. Então, Jesus aqui ele chama a atenção da prática. É muito fácil dizer que eu amo aquela pessoa que me agrada. Nossa, é fácil demais, a pessoa me agrada. Não tenho problema com aquela pessoa. O que é difícil é estar com a pessoa que me traz problema. A pessoa que me traz dificuldade. E é essa que Jesus está dizendo aqui para mim. É essa que eu tenho que caminhar uma milha. É essa que eu tenho que orar. É essa que eu tenho que pedir a Deus. É essa que eu tenho que ajudar. Essa é a prática do amor. E o último tópico vai falar assim: Deus é fonte de todo amor. Mais uma vez ela retorna sobre esse assunto. E tem os versículos 19 a 21 do capítulo 4. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, ama a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Mais uma vez ele vai trazer a prática entre o que eu digo, mas o que eu faço. O que eu faço tem que ser o que eu digo. E é interessante porque o autor, ele diz assim, Jesus afirma, nós amamos porque ele nos amou primeiro, versículo 19. A iniciativa de Deus em nos amar deixa claro pelo menos duas lições. A primeira é que ele é fonte de amor, como já falamos. Não podemos viver esse amor sem estar nele. Dependemos dele. Segundo, o amor não espera ser amado para entrar em ação. Ele ama primeiro. Por isso, a autora vai trazer essa questão para mim e para você, de que eu só consigo entender esse amor de Deus na minha vida e no meu relacionamento com o próximo, com eu praticando e eu tendo um relacionamento com Deus. Não tem como. Por isso eu volto mais uma vez à palavra permanecer, que tanto aparece no capítulo 15 como nesse texto de 1 João 4. Porque ele é a fonte. Só em Deus eu consigo entender, e com Deus, no meu relacionamento com ele, o que é esse amor doador, o que é esse amor perdoador, o que é esse amor de graça. E eu, mais uma vez eu vou repetir, não significa que eu vou passar a mão na cabeça das pessoas. Ah, porque eu amo meu filho, eu entendo que ele é pecador como eu preciso também orientar o meu filho, porque no amor há justiça. E é isso que eu gostaria que nós entendêssemos, que nessa fonte de amor não significa fazer tudo sempre, permitir tudo sempre. Significa, na prática, lidar com as circunstâncias daquela pessoa que me incomoda com graça. Porque esse é o nosso maior desafio. Lidar com a pessoa que te incomoda com graça. Lidar com a pessoa que te incomoda ou fazer algo que você não gostaria de fazer, mas que você o faz porque entende que por causa do amor que Deus enviou, Deus enviou seu filho, Jesus morreu por mim, fez algo por mim, eu sou impulsionada a fazer algo. Não depende do meu querer, mas depende da minha consciência, da minha convicção, da minha confissão de amor a Deus. Por isso que é importante eu entender. Por isso esse paradigma. Por isso essa dificuldade de que às vezes as pessoas não conseguem entender. Deus é amor, ele é. Com certeza. Ele é amor e fez isso na prática. Ele fez isso na prática lá no Jardim do Éden. Nós já falamos isso várias vezes. Quando ele foi a Adão e a Eva, ele preparou uma roupa para Adão e a Eva, dizendo que, olha, é em mim. É em mim. Não adianta vocês fazerem, é só eu. Eu faço por vocês. Eu estou aqui mostrando para vocês. E Deus vai mostrar para mim e para você na pessoa de Jesus Cristo. Você quer saber como é que é o amor de Deus? É na pessoa de Jesus Cristo. Você quer viver esse amor de Deus, um amor que é gracioso, um amor que é doador? É na pessoa
de Jesus Cristo, porque ele é a expressão máxima do amor de Deus. E ele fez isso em ação, uma ação que nem eu e você merecíamos. Significa que eu e você precisamos expressar esse amor em ações. Não só para aquelas pessoas que a gente vivemos bem. É comum realmente a gente ter prazer de estar com quem a gente gosta. Isso é normal do ser humano. Mas ao cristão, ao que entende o amor de Deus, ele precisa também estender a sua mão para aquela pessoa, talvez, que seja desagradável no seu conceito humano, mas que é alguém que Deus amou. E que para aquela pessoa que talvez seja desagradável para você, seja um morador de rua, seja uma pessoa que trabalha, que se prostitui, seja uma pessoa que se vicia, né? Porque são pessoas que às vezes a gente não quer estar próxima. Para que eles possam ver o amor de Deus, depende da minha ação. Porque é isso que Jesus vai falar aqui no final, não é? Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que me ama também ama seu irmão. Ame ao seu próximo, ame ao outro. E se eu falar do irmão também, eu estou falando do irmão em Cristo. Nós temos tantos problemas na igreja, mas se a gente vivenciasse esse amor de Deus, os problemas seriam bem menores. Então, uma coisa é eu lidar na igreja com meu irmão em Cristo, que realmente eu tenho que amar. E a outra coisa também é lidar com aquele que não é meu irmão em Cristo, mas que é uma pessoa que precisa se sentir amada por Deus e ver o amor de Deus. Ela vai ver o amor de Deus na minha ação com ela. Não tem outro caminho, meus irmãos, meus queridos. E aí eu quero terminar dizendo justamente esses versículos do capítulo de 1 João 4, versículos 20 e 21. Se alguém diz eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que está dizendo. Pois quem não ama seu irmão, a qual está vendo ali, como pode amar a Deus a quem não vê? Porque Deus é espírito, Deus é eterno, Deus é infinito. E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Eu peço que o Espírito Santo de Deus possa nos ajudar, porque realmente é difícil, nós somos seres humanos, mas com a graça que nós recebemos e pela graça que nós fomos salvos, por conta desse amor de Deus, eu e você conseguimos lidar com situações de estender a mão para o próximo e de perdoar o meu irmão em Cristo, por causa do amor de Deus. E Jesus também vai falar isso na oração. Não é aquela oração que ele vai ensinar, que tantas vezes a gente repete a oração do Pai Nosso. Lá diz que a gente tem que perdoar também. E é um desafio para mim e para você, querido irmão. E nessa manhã, eu termino com esse texto e dizendo que se você tem realmente alguma coisa contra o seu irmão, se algum irmão, e aí o corpo de Cristo estou falando, a igreja, porque às vezes acontece problemas e dificuldades, o apóstolo Paulo vários momentos teve que lidar com isso em algumas cartas, quando você vai ler no Novo Testamento, você vê essas questões, e Paulo chama a atenção para que seja tratado o problema. Busque o seu irmão, ore a Deus, peça que Deus te oriente, peça que Deus te ajude a tirar essa mágoa, peça que Deus te ajude a perdoar, e vai a esse irmão e peça perdão a esse irmão, e converse, se reconcilie com seu irmão. Aos que estão nos ouvindo, que são amigos que estão nos visitando, é um desafio amar. Você quer mudar o seu conceito de amor? Encontre Deus, busque a Deus, porque é na pessoa de Jesus Cristo, que é a expressão máxima. Busque a Ele, entregue sua vida a Ele, reconheça que o seu amor e o meu amor é imperfeito, que o perfeito amor que lança fora o medo é em Deus. E esse perfeito amor me ajuda a lidar com aquelas pessoas em que eu tenho dificuldade, me ajuda a ser melhor como ser humano e como filho de Deus, para que as pessoas possam ver a prática desse amor. Não adianta eu falar Deus é amor e não fazer nada. Não existe isso. Deus é amor. E a minha ação tem que apontar para esse amor de Deus. Pai, nessa manhã nós te agradecemos pelo estudo da tua palavra, te agradecemos pela sua graça, pela sua misericórdia. Te agradecemos, ó Deus, porque quando a gente ainda era imperfeito, pecador, como a gente falou, né, no Salmo 139, a gente nem tinha nascido ainda, o Senhor já nos conhecia e o Senhor já nos amava. E por causa desse amor, o Senhor escolheu entregar o seu Filho por mim, por você. Escolheu entregar o seu Filho por nós.
E por causa desse amor, eu posso estar na tua casa, posso te louvar e te adorar. E por causa desse amor e do meu relacionamento contigo, Senhor, nós podemos lidar com os nossos próximos, lidar com os que estão próximos de nós, lidar com aqueles que precisam conhecer a Ti. E a minha oração é que o Teu Espírito Santo possa estar nos fortalecendo e nos orientando. A minha oração é que o Teu Espírito Santo possa cada dia nos aperfeiçoar no amor de Deus. E se há porventura alguém que esteja nos ouvindo, que não conheça esse amor, possa conhecer esse amor na pessoa de Jesus Cristo. No nome de Jesus. Amém.